Fomos metaforados com direito à reação do Super Xandão, do Luigi do Luigiverso e também do Peter do Ei Nerd. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai ver aí as principais reações que tivemos do debate do 30 contra 1 com a Martina, a famosa beisola do OnlyFans. Como eu fui o primeiro a sentar para debater com a Martina, eu vi que no TikTok e outras redes sociais fizeram alguns cortes que bombaram pra caramba, tanto é que tá aparecendo uma galera do nada no meu perfil no Instagram, aqui no YouTube. Então, vamos aqui dar meus dois dedos dos reacts, porque às vezes eu não sei se eu me fiz entender, eu não sei se a mensagem chegou da maneira devida. Vamos ver então os maiores, as metaforadas que Thiaguinho Saquarema recebeu. Só passando para lembrar vocês rapidinho que no clube de membros do canal temos o Clube do Livro, onde todas as semanas fazemos leituras comentadas do melhor, seja da literatura, da sociologia e da antropologia brasileira. Os intérpretes do Brasil estão lá. Se você quer conhecer um pouquinho mais de Brasil, recomendo vocês fazerem a boa. Além disso, deixa o gostei, se inscreve no canal, se tiver a opçãozinha aí de hypar, isso me ajuda demais também, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeira reação, então, vamos lá, metaforando. Ih, será que eu vou ser mogado aqui na linguagem corporal? Será que eu fiquei com a postura reta assim e soube gesticular bem? Vamos ver lá. Oi, tudo bom? Prazer, Thiago. Prazer, Thiago. Eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Tá, bom, a primeira coisa que a gente vai falar é da postura da moça aqui. Essa postura com as mãos escondidas embaixo da mesa não é uma postura muito bacana. Geralmente, as mãos a gente usa pra demarcar território. Então, é interessante quando você vai debater, você colocar as mãos, a gente fala do gesto da alta cúpula, né? Ou ligando os pontos, tampa a nave, enfim, mesma coisa, né? Mas é interessante você fazer uma variação da alta cúpula em cima da mesa, porque você domina, né? Você transmite que tá dominando o seu território mental. Você está tão confortável que as suas mãos estão ali repousadas em cima da mesa. É interessante sempre tomar uma posição similar a essa aqui, ou com as palmas da mão colocadas em cima da mesa. Quando eu escondo a minha mão ali embaixo, coloco ela aqui embaixo da mesa, ainda mais a tendência, né? Se eu escondo a mão aqui, é colocar o corpo pra frente, deixar o peito cair pra frente, eu fico numa postura de submissão. Essa é uma postura que não transmite autoridade. Olha a diferença se eu escondo minha mão aqui embaixo. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor, bacana, eu vou conversar com você e tal. Olha como isso já transmite uma posição de fraqueza. Então, o ideal é sempre encaixar a postura e deixar as mãos ali à vista, pra demonstrar que você está dominando o seu território mental, né? Ó, bom, toda vez agora que eu vou pra debate lá no Três Irmãos, é isso aí. Agora, a ideia é sempre pensar agora como que eu vou me posicionar nos debates. Então, veja bem. Elas podem evidenciar o quanto que eu tô bem controlado ou não. Se eu tô com a mão trêmula, por exemplo, significa que meu território mental não tá sob controle. Mas, enfim, não é uma postura boa. Cara, eu juro pra vocês que quando eu tava no debate, principalmente quando eu tava lá no fundo, eu não tinha o que fazer com meus braços. Eu tava meio incomodado. Aí tinha hora que eu segurava o braço assim, não sei o quê. Eu fiquei, cara, mas eu acho que eu não posso ficar sentado assim, porque provavelmente segurar os braços deve evidenciar que eu estou nervoso. Às vezes eu tenho aquela mania, sabe, de deixar a perna balançando assim. Eu falei, nossa, eu não posso ser visto aqui no fundo com a perna balançando, senão vão pensar que eu tô nervoso. Eu já previ a metaforização do meu comportamento, olha aí. Começar um debate. Thiago. Eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação para constituir-se como uma prostituição. Okay. Então você pode, por exemplo... O rapaz deu a definição, ela aceitou a definição dele, ela falou, ok, então ela tá de acordo com a premissa dele. Bem honesto da parte dele, abriu o debate primeiro definindo um termo que ele vai usar na tese dele. Super honesto. Uma forma muito boa de começar uma discussão. Propriamente realizar o ato, mas seria uma bonificação que precisa de dinheiro, propriamente. Isso também é prostituição. Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então um escritor de um conto erótico, ele também é prostituto porque ele também faz um serviço sexo? Ele produz pornografia. Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está... Você consegue entender, né? Ele fez uma definição de um termo e ele tá voltando pra ela, né? Então ele falou, a pessoa tá fazendo uma troca, numa negociação mercantil que tem uma troca erótica. O conteúdo adulto não é diretamente erótico. Obrigado, metaforando, muito obrigado. Porque isso foi um dos problemas maiores que eu tive. Eu não evidenciei na explicação, porque é por óbvio, né? A prostituição envolve uma troca mercantil. É por dinheiro, por algum favorecimento. Isso é óbvio. Aí um monte de gente começou a dar de João sem braço, tipo assim, não, porque em tal situação X, eu não sei o que, não se constitui quanto prostituição. Qualquer relação de ato sexual por dinheiro ou favorecimento vai acabar se enquadrando como tal, né? Seja tendo o ato ou não. Teve um monte de gente que meteu o louco em cima disso daí. Ele pode ser erotizado, pode ser um conto erótico, mas ele não está, o escritor em si não está trocando nenhuma parte do corpo dele. Até como a definição é ambígua, né? Eu não sei se ele chegou a falar, a definição de erotização seria do próprio corpo ou das próprias ideias, porque aí sim, o que ela levantou poderia ser colocado em pauta, né? Mas percebe, ele deu uma definição e ele volta pra definição dele a todo momento. Isso é bem interessante. Isso aqui é um ponto que eu poderia ter aproveitado, que já evitava questionamentos mais bobocas que vão vir à frente, né?
Porque assim, uma coisa é você produzir pornografia no sentido de que você está utilizando, empregando o seu corpo como instrumento, né, para esses ganhos. Outra questão é se você produz pornografia no sentido que você está produzindo um material pornográfico. Aí não necessariamente utilizando o seu corpo como uma vitrine, né? Mas é o caso do cara que desenha hentai, é o caso da mulher que escreve conto, como que é? Livro hot lá, essas coisas. São materiais pornográficos, porque, né? Detém esse tipo de conteúdo, mas eles em si não saem como prostitutos ou coisa do gênero, porque eles não empregaram o corpo deles nessa troca mercantil, a não ser, lógico, a capacidade intelectual, a mão, enfim, são uma outra categoria de pornografia, né? Não necessariamente a que estava em debate naquele momento, né? Interessante, uma estratégia bem interessante dele. Eu apresento uma definição de um termo e sempre que eu sou questionado eu volto para aquela definição que eu fiz no começo do debate. Obrigado. Como eu tinha dito, etc, etc. Escrevendo um conto erótico. Ah, mas eu também produzo pornografia, não? Você utiliza seu corpo como uma ferramenta do processo. Então esse é o principal diferencial. O escritor não usa o corpo dele. Se a Martina fosse muito chata, ela poderia falar, mas pera, o escritor não usa o corpo dele para produzir um conto erótico, ele não usa as mãos dele para produzir um conto erótico, Ela ele não fez usa isso, a não postura, fez? o braço para ficar sentado em uma cadeira, produzir, ele não usa o cérebro dele, que é parte do corpo dele, para produzir um conto erótico, então ele é um prostituto, ou a sua tese tá errada. Se ela fosse muito chata, ela poderia fazer isso, mas eu acho que ela não vai pra esse lado. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele pra escrever um livro? Ele usa a mão pra escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, Muito boa a resposta, cara. uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez, tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando o corpo dela pra uma cena pornográfica. Em alguma medida, sim, porque ela topou, a moral dela particular se submeteu ao dinheiro pra realizar um ato de escárnio. Tudo bem. E se sim, qual o problema? Vamos lá, a gente tem duas instâncias problemáticas. Uma Muito boa. Cara, é muito bom colocar uma pessoa boa pra debater. Geralmente colocam 30 abobados ali. Muito bom, muito bom. individual, que a gente vai Ó, agradei o metaforando, hein? Postura, alfa, sigma, brincadeira. É que tá no Redcast, tem que usar os termos, né? Ó, tome nota. Linguagem clara, direta, construa o argumento, tente dominar, pautar o debate sempre com a mão na mesa, hein? Tomamos aqui notas para todos os próximos debates. vai ter problemas relacionados a vício, que é controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia pra meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia, onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Então, consumindo às vezes você, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega. Justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. E o segundo problema é de ordem social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Atos de ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais. Nós dependemos mutuamente um dos outros. Ah, mas essa Caraca, velho, o Thiago Braga católico aqui mandou pra caramba, velho, mandou muito bem. parafilia quando eu tinha 14 anos. O bom é que ele já sabe que eu chamo o Thiago, hein? Não, ele não sabia, não. Mas tá aí, ó. Se porventura esse vídeo chegar no Metaforando, ó, não esperava. O Metaforando aqui, que é um cara que tem os dotes da linguagem, ele aprovou minha participação, hein? Tô orgulhoso aqui. Mas é Thiago Saquarema e é católico. E um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então, ela tá partindo da premissa de que o rapaz disse que o OnlyFans cria o fenômeno da parafilia. E ela vai dizer o seguinte, olha, não, porque quando eu era mais nova, eu passei por esse negócio da parafilia e não existia OnlyFans, então você está errado. Mas eu não lembro se ele fala que o OnlyFans criou, ou que o OnlyFans gera isso como fenômeno, como efeito colateral. Eu acho que ela tá fazendo o estratagema número 1 do Schopenhauer, ela tá alterando sutilmente as palavras do oponente. Eu acho que ele não disse que o OnlyFans criou esse problema, vamos ver. Problemas relacionados a vício, que é controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia pra meninas comuns. Tá, atinge, afeta, leva. Ele não falou que o OnlyFans criou a parafilia ou criou esse problema, mas sim que ele atinge, ele afeta. Como se fosse um amplificador. Então, aqui a Martina, ela faz o estratagema número 1 de Schopenhauer, né? Cara, obrigado. Já até gosto. Mano, tem muita gente que é literalmente semi-analfabeta, cara. Pegaram esse corte e começaram a falar, tipo assim, por eu ter feito o uso de uma linguagem, me colocando no exemplo, eu posso estar te consumindo e sexualizando colegas de trabalho. Deduziram que eu estava fazendo ali um relato, uma admissão. Ali, ai meu Deus, eu estou sendo flagelado com isso. Gente, pelo amor de Deus, é só uma figura de linguagem ali que eu estava empregando para deixar claras as minhas posições. E mais do que isso, o que espantalharam nessa questão não é brincadeira, porque não se trata de debater a Martina por si, né? Ela foi o alvo do debate porque ela era debatedora. A grande questão não é o que você pode ou não fazer na sua liberdade individual, o que cada um pode ou não pode fazer. A questão são os efeitos sociais que a liberdade individual desordenada causa.
Afinal, se não fosse pra debater isso, então pra que organizar o debate, tá entendendo? Então o pessoal deu uma espantalhada muito pesada nessa parte aí, foi o meu, assim, a minha divisão. Eu vi que o pessoal que consegue compreender o que se fala, claramente captaram a mensagem. Tanto é que o corte da minha parte alcançou muita gente e posso dizer com alguma seguridade que a maior parte, ao menos, viu que eu fui respeitoso e entendeu os meus argumentos. Agora teve uma parte luval ali que não conseguiu nem entender os pressupostos da argumentação, cara. Não entendeu nem a linguagem que eu empreguei. Bizarro. Os alunoides do MEC, cara. Que é você alterar sutilmente as palavras do seu oponente. Então ela vira e fala, não, mas quando eu era mais nova eu também passei por parafilia, homens mais velhos me sexualizavam, não existia OnlyFans, só que já existia esse fenômeno, então você tá errado. Mas não foi isso que ele falou, seu oponente não falou isso. Seu oponente não disse que o OnlyFans criou isso. Ele disse que o OnlyFans também afeta, né, a sociedade. Esse ponto é importante que ele está evidenciando, que era a minha intenção em falar sobre a intensificação de um fenômeno. Porque a Martina não ficou tão evidente assim no vídeo. Não porque cortaram, enfim, mas porque no todo ali com a edição perdeu um pouco de foco. Mas a Martina estava se colocando como uma defensora das produtoras independentes. Inclusive, ela faz algumas críticas ao longo do debate à indústria pornográfica, né? Que na segunda parte que eu volto, ela fala assim, sabe quantas plataformas roubam das meninas e não sei o quê. Tipo assim, ela não usou essas palavras, mas foi algo similar. E aí, o meu ponto estava sendo não só atacar a pornografia por si, porque ela estava usando a indústria como um subterfúgio. Se fosse independente, tudo bem. E o meu ponto foi que, mesmo a pornografia independente, ela tem os seus próprios efeitos deletérios. Ela também é ruim para a alma, para a psique humana. E ela traz efeitos igualmente corrosivos, só que sob novos ambientes da vida humana. Então, quando eu falei ali, no caso de, às vezes, estar consumindo você, eu posso estar sexualizando a minha colega de trabalho, é porque a pornografia independente, ela é mais amadora. Ela pega pessoas que, vamos lá, não é aquele padrão de modelo, de atriz e não sei o que tá às vezes fora da realidade. Pornografia independente, ela vai trabalhar com situações do seu cotidiano, com mulheres mais próximas, assim, no sentido físico mesmo, com as mulheres que às vezes estão no seu dia a dia. Ela cria uma série de situações psicológicas que facilitam justamente esse processo que eu chamei de parafilia mesmo, uma doença de você ficar completamente dessensibilizado. Você se torna um elemento pornográfico. Isso é extremamente nocivo socialmente, tá entendendo? Anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos, o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então tu sexualiza as suas colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Mas isso já era feito antes do OnlyFans. O OnlyFans não é culpa disso. Bom, por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais antes, mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico. Reincidência é algo que já existia, já era um incidente e ele reincide, ele ocorre novamente. Boa definição. Lógico, muito maior. É um problema. Esse ponto também é fenomenal. Eu falei sobre nazismo e as pessoas estavam entendendo que eu estava comparando o que a Martina faz com o neonazismo. Quando não tem... assim, é só interpretar o que foi dito. Eu não fiz uma equivalência entre eles. Eu fiz uma comparação de fenômenos. Então, o neonazismo, à medida que ele pode ser propagado, pode ser divulgado, mesmo, às vezes, tem o efeito aí de que muitos jornais não ficam cobrindo essas coisas porque pode incentivar. A analogia que eu fiz ali não foi no conteúdo em que o neonazismo e a Martina produzem, né? Pelo amor de Deus, é no sentido que quanto mais você divulga esse tipo de coisa, maior a captação que esse tipo de material recebe. Então, mais pessoas vão desenvolver esses tipos de patologia. Entendeu? Acho que me fiz claro, mas mesmo assim teve uma galera ali meio... Falar pra ti, hein? A interpretação é difícil em alguns casos. Que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Amplifica, né? Remover o cara. É louco, o cara foi mó bom. Qual é? Rapaz, eu não entendi. E você vê, o cara, vamos lá, um ponto, o rapaz educado, não aumentou a voz, não xingou, ficou com um sorriso na cara, então, olha só, não sei o que, tá? Manteve ali toda uma boa postura, tiraram o cara, velho. Ó, metaforando, aprovou o Saquareminha, hein? Sinto que fiz meu papel, então. Está aprovada a minha performance, então, beleza. Vamos pro segundo react, então. Vamos lá, segundo react, agora com o Peter, do canal Peter aqui, também do Ei Nerd, Fala Nerd Trunks. Bom, vamos lá, vamos ver o que ele achou. E que gorrinho é esse, né?
Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação. Troca de valor erótico. Por essa definição até agora, não é prostituição, porque não tá vendo troca, tá vendo só, é uma via só, não é dupla. Ela não tá recebendo nada do cara que tá assistindo ela. Para constituir-se. Oxe, mas é uma relação monetária, né? Uma relação mercantil, uma relação de troca, no caso de um favor sexual, por dinheiro. Ué, se as pessoas estão pagando para ela produzir e ela produz ali vídeos, nudez, enfim, o que ela produz lá, bom, é a definição de pornografia, Peter. Não é... Se pornografia fosse a troca de valor sexual de ambas as partes, aí seria uma relação meramente sexual e não de prostituição, que envolve o valor de um favor ou de dinheiro. Peter, pô... E se o cara for um assinante, ela tá recebendo sim do cara. Sim, mas é uma troca de ações, entende? Prostituição é ela dando sexo e o cara dando sexo também, só que o cara pagando. Não é somente o dinheiro. Ela não tá tendo contato com o cara. É isso. Como assim, cara? Não faz nem sentido. A relação com a prostituição é a venda de um ato de teor sexual por dinheiro. Foi o que eu estava evidenciando ali. Ou no caso, nem às vezes por dinheiro, né? Mas por alguma forma de favorecimento. Então, não precisa ter nada do cara em si. Quer pegar um exemplo bem legal? No século XX, era bem comum casas de dança. Mais ou menos que nos Estados Unidos ficou famoso por striptease, que é mulheres que vão lá, dançam, ficam peladas e afins, só que o público, no máximo, relam na mulher. Mas em diversos casos, como se tinha na década de 10, 20, 30, não era lícito tocar nas moças ali. E ainda assim era prostituição. Eles pagavam para ver cenas de nudismo, danças eróticas, mesmo que eles não fossem relar, não fossem fazer nada. Isso era prostituição. E é mais ou menos o que a Martina faz também. Ela não tem nenhum contato com os seus clientes, ela fica pelada, mostra as coisas, mas eles não têm um equivalente ali de relar nela, tocar nela, dar para ela algum ato de valor sexual. Pelo contrário, né? Nas casas de dança, os caras ficavam tudo lá na poltroninha, com a roupinha vendo. É isso, cara. Isso que eu entendi aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho, ó. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Qualquer tipo de troca de valor erótico. Então tem que ter troca de valor erótico. Não pode ser uma pessoa só. Cara, essa foi a interpretação que eu vi que foi mais longe, assim. Tipo assim, tem que dar meus parabéns pro Peter. Porque quando eu falei troca de valor erótico, tratando de prostituição, fica evidente que é um ato de teor sexual por dinheiro. Pô, Peter, aí você se esforçou pra conseguir desentender o que eu falei, pô. Dá valor erótico e a outra não dá, percebe? Isso não combina com o que ele tá falando, porque a pessoa que tá pagando, ela não tá dando valor erótico pra outra, tá só dando dinheiro. No caso da prostituição, que o cara vai num prostíbulo, aí sim, tá pagando e tá dando valor erótico dos dois. Os dois estão, né, fazendo chaca-chaca. Então, mas o que eu coloquei foi logo na abertura de que quando eu coloco um ato de valor erótico ali, é porque não necessariamente precisa ser um ato sexual em si. Não precisa ter a penetração ou coisa do gênero. Não precisa nem ter o toque. Um ato de teor sexual, cara, pode ser qualquer coisa que você grave, que você faça, que você exiba. Tem valor sexual, mas não necessariamente é o ato sexual. Eu coloquei essa definição justamente por ela abarcar todos esses elementos. E ao longo da história, como a gente vai ver, tem diversas formas de prostituição que não vão diretamente ao ato consumado, né? Chaca-chaca. Era assim que falavam em 1850. Porra, Bruce, vai prestar atenção, não vai, caralho. Desculpa, Porra, me chama pra ficar reclamando que eu fico demorando pra vir. Não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então. Não, a definição que ele deu... Primeiro que a definição que ele deu de prostituição, até onde eu vi ali, cara, já matava o conceito dele. E, galera, não adianta vocês ficarem com raiva, só tô vendo, pô. Porque tem muita gente que fica com raiva achando que eu defendo a Martina. Não, meu irmão. Verdade, não. Eu não entendi como ele vai chegar nesse ponto, porque eu fiz as duas ressalvas. Seja um ato sexual, não necessariamente o ato sexual, mas que envolva, né, a troca, seja também o caso contrário. Um ato sexual explícito, né, a realização do ato por algum fim que não seja dinheiro objetivo. Então, seja você uma pessoa que vende seu corpo por um ato sexual, às vezes para, sei lá, ganhar uma vantagem econômica, uma posição na sociedade, enfim, isso
se constitui quanto prostituição, como também aquela que não faz o ato, mas faz, vamos dizer assim, outros atos de teor sexual por dinheiro ou algo equivalente, alguma forma de favorecimento, também é prostituição. Eu acho que ele que só não entendeu o argumento. Aula não tem nada a ver, cara. A aula não tem troca, entende? O professor não tá recebendo a aula do aluno. É falsa simetria aqui. A aula... Não, o professor está recebendo dinheiro da instituição que, se for uma instituição privada, está sendo bancada pelos alunos, e o papel dele nessa troca é justamente apresentar os conhecimentos ali, as matérias. É uma troca exatamente proporcional. O conteúdo, no caso o saber, pelo dinheiro. No caso da prostituição, é um ato de teor sexual por dinheiro ou alguma forma de favorecimento. É proporcional. É via de mão única. Pode ser via de mão dupla, logicamente, quando o professor tira dúvidas do aluno. Mas não tem nada a ver com isso aqui que ele tá falando. Prostituição. Prostituição tem troca de sexo. Então, Por que o Peter ele anula o caráter central da prostituição, que é a relação se tornar mercantil? É a relação de compra do ato sexual. Não tem como você tirar isso da equação. Isso é uma das vias. Você não pode tirar o dinheiro e falar assim, não é uma das vias, só um tá dando, outro tá recebendo. Se prostituição se constitui quanto um ato sexual de duas vias, de atos sexuais das duas partes, poxa, toda relação sexual seria prostituição. Então, seria uma definição completamente maluca, né? o escritor de um conto erótico, ele também é prostituto, porque ele também faz um serviço sexo. Ele produz... Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está escrevendo um conto erótico. Tá, mas eu também produzo por... Não... Você utiliza o seu corpo como a ferramenta do processo. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele pra escrever um livro? Ele usa a mão pra escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não pra... Olha, cara, é um papo bom aqui, hein? É um papo bom. Os dois têm pontos bons. Me diz se eu tô errado aqui, cara. Não, eu tô achando bom também. Tô achando bom, cara. Não me convenceu nenhum dos dois aqui. A verdade é que o escritor produz conteúdo erótico, sim. Tá implicando que ela produz conteúdo erótico com o próprio corpo dela. Então, uma pergunta que eu quero fazer. Todas as pessoas, todas as mulheres que posaram na Playboy, né, nos anos 80, 90, 2000, todas elas são prostitutas, cara? No conceito dele, pelo que eu entendi, sim. Sim! No conceito... Sim, esse é o ponto. Se você se submeter a um ato de teor erótico, sexual, por dinheiro ou alguma forma de favorecimento, conceitualmente é uma prostituição. E aí vem a questão, por que nós não consideramos alguém que posa para uma revista erótica, onde o fim é o erotismo em si mesmo, quanto pessoas que não fizeram uso de prostituição, gente? Você aceitou o dinheiro para realizar ali um ensaio sensual. Cara, isso historicamente sempre foi pornografia. A gente só criou uma maior liberalidade a respeito do que a gente considera uma venda da honra ou não. Em última instância, a prostituição se constitui por esse senso de que, vamos lá, você tem uma moral com o seu corpo, uma moral sexual. Você abdica dela por uma forma de favorecimento, na maior parte dos casos, econômico. A mulher que posa para Playboy fez exatamente isso. Oxi! Dele, pelo que ele tá falando, sim. Aliás, qualquer um que fala que a Martina é prostituta, vai falar que qualquer pessoa que posou nu, que fez nu pra revista... né, pra revista de nudez, é prostituta. Sim. Porque está dando corpo pra alguém, esse macho. E nem dinheiro, dá dinheiro pra revista, né? No caso, a revista que pagava a própria modelo pra poder sair pelada na capa, enfim. O corpo em si. Tá, então... O que eu acho que aqui que causa a confusão é que prostituta é um termo muito forte. Então, equivale a gente olhar pra Martina e falar assim, ela tá lá na esquina fazendo tal coisa, quando na verdade é uma projeção que a gente faz pelo nosso senso social, do nosso conceito imaginário do que é uma prostituta, aquela que tá lá na rua, exposta a nojeiras e afins, quando a gente tá falando exatamente da mesma coisa, só que não com a mesma realidade de trabalho, né? A Martina não precisa ir pra rua, não precisa ter relação com um monte de caras, mas ela tá utilizando do seu corpo, tal como as mulheres que posavam para Playboy. Você só tem uma trava psicológica porque não é tão escatológico quanto a prostituta de rua que você cria esse conceito da palavra, né? Então, uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez, tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando Bom ponto! o corpo dela pra uma cena... Em alguma medida, sim. Porque ela topou, a moral dela particular se submeteu ao dinheiro pra realizar um ato de escárnio. Não, cara. Cara, isso... Galera, isso não é prostituição, galera. Isso não é prostituição, cara. O conceito de prostituição é realmente ter relação sexual. Porra, a mulher tá ali, posando uma fotografia, ou aparecendo... Aqui o Peter fez
o que o Metaforando falou que a Martina não fez, que foi topar os conceitos que eu coloquei na mesa. Quando começou, a Martina falou, ok, qual o problema? E aí a gente vai passar para essa parte. O Peter, ele, apesar dele não estar levando em consideração o que eu coloquei na mesa, ele não está levando em consideração porque ele não aceitou. Para ele, a prostituição é especificamente ter o ato sexual. Só que aí vem a questão, se você for pegar qualquer definição de Google, ChatGPT, que você quiser, você vai ver lá que tem o ato sexual. E aí, se você for pegar os pormenores do significado que nós damos para a prostituição, vai estar lá que não necessariamente é um ato sexual. Pode ser um ato de valor erótico ou sexual. E foi isso que eu quis trazer para o debate, porque se a gente não tiver essa clareza, a gente vai cair num preciosismo com a palavra, onde a gente só vai ter o ato sexual em si feito quanto prostituição. Só que aí a gente tem uma definição esquisita, né? Porque aí grande parte do que a gente considerou quanto prostituição ao longo da história já não vai cair mais no termo. E aí a gente tem um problema linguístico e não propriamente moral da questão ali, das implicações sociais desse tipo de comportamento. E aí meio que se esvazia o sentido da própria discussão, né? Então, enfim, só para deixar claro. Pelada pra alguém num filme é prostituta, cara? Não, eu acho errando aqui. É muito extremo isso, cara. E se sim, qual o problema? Talvez seja extremo, mas é a definição. É você agir de forma mercantil com a sua sexualidade e com o seu corpo. Beleza, você pode dizer que é uma prostituição light. Você pode até inventar outro nome para isso. Mas, conceitualmente falando, ali dentro do arquétipo da coisa, vender um ato sexual utilizando o seu corpo, né, como essa ferramenta de sexualidade em troca de um favorecimento econômico, sim, quem posa para Playboy, alguém que refaz alguma cena sexual explícita, tudo isso vai se enquadrar pelo conceito do termo, pô. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans especificamente é que esse ele é o leva... ponto que eu quis enfatizar. O problema do OnlyFans especificamente, aí eu faço a construção do meu argumento. Não é a pornografia de modo geral. Então, já que a gente tá falando ali sobre, no caso era o Close Fans e eu não tinha me atentado, né? Fiquei falando não OnlyFans toda hora. É justamente essa prostituição em larga escala de meninas do dia a dia, pornografia comum, caseira, independente. É isso que eu quis enfatizar no meu argumento. E não de forma geral, tá bom? Que se a gente fosse falar da indústria pornográfica, a gente estaria falando de outros problemas que se desenvolveriam de forma patológica nos indivíduos que consomem. Meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Então, consumindo às vezes você, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega. Justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. Ah, cara. Não. Isso é mente perturbada desse maluco aí, cara. Desculpa aí. Quer dizer, o cara vê uma jovem, não é nem menor de idade, 22 anos já é maior de idade, é uma mulher. Ele vê isso e tá sexualizando a mulher do trabalho. Meu irmão, sossego faz, cara. Baixa esse bilau aí, cara. É melhor nem as mulheres do teu trabalho assistir isso aqui, cara. Irmão, tu assistiu o OnlyFans? Irmão, eu já assisti. Novamente, eu espero que o Peter tenha feito por piada, porque eu usei a linguagem empregada no vídeo justamente para ficar claro o conceito, não estou fazendo um depoimento da minha parte. Mas enfim, mesmo que fosse, tá bom? Não anula o fato de que, mas aí é o problema do cara. Mas aí vem o mesmo problema que a gente tem com diversas outras formas de patologias. Um caso que não é proporcional, mas vamos pegar de exemplo. Álcool, drogas não reagem das mesmas formas em todo mundo. Então pode ser o cara lá que fuma um beck e fica de boa. Só que pode ter um outro cara que fuma um beck e fica esquizofrênico. A grande questão não é que todo mundo que for consumir uma pornografia, primeira vez na vida, vai ter a cabeça destruída e afins. O problema que a gente vê com pornografia é o que eu coloquei na premissa, o uso escalonado. Então a gente está falando de sensibilidades que não são naturais ao corpo humano, tá? A gente está vendo coisas ali que vão nos excitar, estamos vendo coisas que vão ali germinar processos no nosso cérebro. Então, o que a gente vai desenvolver a partir dali são noções, assim como tudo que acontece na nossa vida. Como que a gente aprende a se comportar socialmente? A gente olha para os nossos pais, como eles se comportam, como eles falam, olha os ambientes que nós estamos inseridos, como as pessoas se comportam, como elas falam. Toda forma de exposição, e aqui não é só a pornografia,
nos dá parâmetros de análise. Então a gente faz correlações o tempo inteiro. E esse foi o ponto que eu quis apresentar com pornografia independente, que era o que a Martina estava ali advogando, né? Porque o problema da pornografia independente é que ela é muito próxima, muitas vezes, da nossa realidade. E quando a gente tem uma exposição contínua a esse tipo de material, em diversos casos a gente vai ter o desenvolvimento dessas parafilias. E aí vem, as parafilias são comportamentos doentes. E por si, por definição, elas não vão se constituir quanto comportamentos majoritários, mas vão atingir um percentual de indivíduos. E aí vem, qual a escala de que esse material está sendo divulgado? Aí a gente começa a falar sobre a maior reincidência desses comportamentos patológicos. Então, não estou dizendo que é uma regra, mas essas exceções são importantes a gente levar em consideração. Porque qual é o percentual dessas exceções? Quais são as implicações sociais disso? Então é um debate que foge muito do que a gente pode fazer ou não individualmente, até onde vai as nossas liberdades individuais, porque senão a gente só cria um debate abstrato. Se a gente está falando de um problema que parte de ordem individual e tem consequências coletivas, é isso que está em discussão. Não é sobre, esse cara aí que é doente. Sim, ele é doente, a premissa é justamente essa, o sujeito é patológico, ele tem uma parafilia, está no pressuposto do argumento. Enfatizar que ele é um doentão e não sei o que não faz diferença. O fato é que esse cara existe. O fato é que esse cara contamina o social na prática. Então, eu não consigo compreender quem só ignora o argumento colocado, utilizando as próprias bases do argumento para, de alguma forma, desqualificá-lo ou colocá-lo de lado, sei lá, cara. Eu nunca sexualizei ninguém, cara. Eu nunca cheguei pra pessoa que tá passando pra mim, olha, porra. Eu nunca pensei que alguém vai ficar preso embaixo da mesa, né, com a bunda pra fora. Olha, não consigo sair, me ajuda. Cara, essas são as fantasias que acontecem lá no vermelhinho, né? É que pelo que eu entendi, ele tá falando de pessoas que têm vício em pornografia, não de quem consome, tipo, esporadicamente. Tudo bem, cara, mas quem tem vício? Primeiro que pra ter vício a partir do OnlyFans, tudo bem, é um início, é um start, pode acontecer vício. Se não tivesse OnlyFans, ele ia se viciar de qualquer jeito, né? Na minha visão, esse cara tá radicalizando, tá falando que se a pessoa tá assistindo, criador de conteúdo jovem, que tá criando conteúdo adulto, pode acabar viciando e vai sexualizar todo mundo. Mesmo assim, cara, acho que nem todo viciado em sexo vai também sexualizar todo mundo. Então, pra mim, ele generalizou completamente. Não... Cara, mas o problema é que a gente tá pegando porcentagens específicas da população. Vamos lá. Qual é o brasileirinho médio? É justamente o cara que assediou a Martina, sim, sem qualquer razão. Ela tava passando na rua e o cara sentiu a liberdade de assediar ela. Agora a gente tá falando sobre esse mesmo brasileirinho ter acesso à pornografia como um todo. Aí beleza. Ele já, mesmo com coisas altamente encenadas, o cara já traz uma carga de sexualização. E aí, cara, vai em qualquer barzinho, vai falar com qualquer tiozão da vida, assim, você vai ver que o que não faltam ali são sugestões, são maldades na linguagem, no pensamento, em situações. Cara, eu digo isso, né, porque eu fui porteiro a maior parte da minha vida, peão de fábrica, essas coisas. Então, é uma coisa facilmente constatável. Agora, quando a gente está falando particularmente da pornografia independente, ela tem um potencial superior dessa erotização do cotidiano, essa perca da pureza de viver coletivamente, sabe? Situações comuns que as pessoas começam a ver maldades. A pornografia independente, ela potencializa isso porque ela traz pessoas mais próximas da sua realidade, cenários mais próximos da sua vivência, e esse é o problema que eu estou enfatizando ali. Você está extremizando muito. Talvez, mas isso não está nos rondando. A questão sexual ela não é presente cotidianamente a ponto de, mesmo antes da pornografia em larga escala, já atingir diretamente a vida da Martina. Então, o quanto que a gente pode subvalorizar essa questão assim? Tipo assim, qualquer coisa, sabe? Não dá nada. Será mesmo? Não só falando que todo mundo vai fazer, como até os viciados. Ele não pode nem afirmar que todos os viciados vão fazer essa sexualização, cara. E o segundo problema é vamos lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas eu posso apresentar em níveis dessa sexualização. Ele pode fazer inconscientemente na cabeça dele e matar. Ninguém nunca vai saber que ele teve um olhar maldoso, que ele teve uma malícia em determinada situação da vida dele. Mas a gente pode ter outros casos, onde as coisas começam a ficar mais perceptíveis. Ou a partir do momento que ele começa a tomar atos. Enfim, você causa uma série de constrangimentos que, independente dele tomar ou não alguma atitude em relação a essa sua erotização da vida cotidiana,
Fato é que só o fato disso acontecer já causa mal-estar, já é algo degradante, não só para as pessoas que, né, vão estar sendo vitimadas por esse olhar malicioso, quanto para ele mesmo. Você se torna um rejeito de gente. Então, assim, não é algo bom para a ordem social. Um homem com consumo de pornografia, ele consegue estruturar de fato uma família decentemente. E aí vem o ponto principal da sexualidade deformada e desordenada. Vamos fazer um levantamento aí. Vamos aí ver com relatos aí de populares quantos não foram apresentados à pornografia pelo próprio pai, quantos não foram aí numa casa de primas levados por um familiar, quantos não tiveram contato com esse tipo de sexualidade perturbada, distorcida, desordenada, justamente por um parente próximo. Então não é uma questão assim tão mamão no açúcar, não dá nada. A gente só se acostumou com essas parafilias. E isso falando geral, né? Se a gente fosse pegar especificamente um estudo de caso sobre pornografia independente, a gente poderia, por exemplo, pegar as ferramentas de busca de pornografia amadora e ver o comportamento dos usuários, como que eles interagem com aquele tipo de coisa. A gente poderia fazer pesquisas específicas sobre esse tema em questão, sabe? Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Sim, cara, se você desenvolveu parafilia individualmente, você vai causar problema pra você e pra todo mundo que tá ao seu redor. Ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais, nós dependemos mutuamente um dos outros. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos, o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então, Não, mas aí o ponto dela também não concordo, né? Porque o que ele tá querendo dizer é que o que ela faz escalona essa situação. Essa situação sempre existiu. Essa coisa de você sexualizar as pessoas sempre existiu. Só que agora com acesso rápido a dopamina fácil, você consegue escalonar isso fácil. tu sexualiza os teus colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Alguns. Mas isso já era feito antes do OnlyFans. O OnlyFans não é a culpa disso. Concordo também. Só que o OnlyFans, eu acredito que sim, pode escalonar essa situação. Bom, e aqui eu acho que é um dos argumentos piores, porque a sexualidade, ela é inata ao ser humano, ao homem, à mulher, evidentemente. O problema que a gente tem é a desordenação da sexualidade. Então, uma coisa é eu ter apetite sexual. É evidente que isso está na minha bios, está aqui. Mas a forma como eu vou orientar esse desejo sexual, a forma como eu vou me portar socialmente, é outra coisa completamente diferente. Então, o próprio caso que ela trouxe já demonstra um grave problema de disciplina e educação que nós temos no Brasil. Ou seja, nós não damos o devido trato às relações que tangem a sexualidade. A gente vulgariza essas relações a ponto de ser qualquer coisa aí. E aí, quando você produz conteúdos, você está dobrando a aposta nessa vulgarização da sexualidade. Enfim, vamos dar sequência aí, que eu acho que o argumento já ficou mais do que bem exposto em outro momento desse vídeo e no próprio debate, sabe? Por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais Pô, cara, tá comparando o que ela faz com nazismo, porra. antes. Não comparei o que ela faz. Eu fiz ali uma comparação de proporção de fatos que nós não queremos que tomem proporção quando eles ganham palco. Não tem nada a ver o que ela faz com nazismo, neonazismo e afins. Estou falando que são fenômenos que são vistos como tabus pela sociedade. E o que acontece quando a gente retira a penalidade de acessar esse tipo de coisa? Se prolifera. Esse é o argumento. Não tem nada a ver em dar uma equivalência entre as duas coisas. Mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico muito maior. É um problema que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Tá, deixa eu perguntar pra vocês também assistindo. Você acha que esse cara que tá aqui, seja honesto, vocês homens que estão aqui, tá? Com a idade dele, você acha que ele já viu na vida dele? O que você acha, Bruce? Na sua opinião? Cara, eu tenho certeza que sim, cara. Pô, mas a gente é homem. Galera, só entre nós, que eu espero que não tenha nenhuma mulher assistindo a gente. O cara é homem. Ele assiste, viu? Será que ele teve essa coisa de sexualizar todo mundo do trabalho dele? Por que é só o OnlyFans? E por que não que ele assistiu? O OnlyFans não vai fazer nada. Mas aí que tá. Esse ponto é fundamental. A pornografia tem um efeito igualmente deletério, só que sobre outras áreas. Se a gente fosse ali para debater pornografia
como um todo, aí eu poderia elencar outros argumentos. O OnlyFans, ele só cria uma modalidade de pornografia com efeitos sociais deletérios específicos. E foi isso que eu fui debater, porque ela é uma produtora de conteúdo sexual na linha da OnlyFans, pornografia independente, e não pornografia mainstream. A pornografia mainstream, a gente pode até colocar alguma régua moral aqui, até mais desumana, né, com as meninas que produzem afins, as parafilias que você desenvolve vendo conteúdos pensados pra gente doente, querendo escalonar esse tipo de consumo. Cara, e às vezes uma coisa leva a outra também. Então, enfim, eu só não falei sobre pornografia, vamos lá, da indústria, porque não era esse o tema, né, na mesa. E aí vem a questão. Eu sempre deixei bem claro que a pornografia, ela induz a um vício e, ao mesmo tempo, ela pode desenvolver parafilias. Você vai contar com a sorte para não desenvolver uma? Eu acho isso horrível, cara. Tem várias pessoas que podem usar drogas e não se viciar. Você vai se basear nisso para legalizar as drogas? Eu acho esse um problema muito sério, porque você está só relativizando o peso. Se há um mal claro social e que afeta diretamente, principalmente mulheres, que são mais da metade da população, me parece loucura você querer advogar em torno dessas questões. E aí vem, o homem só vai se orgulhar de consumir pornografia, ter consumido esse tipo de uma sexualidade desordenada, se ele em si for baixo, se ele em si for desordenado, se ele em si não tem uma elevação moral ao longo da sua vida. Ele entende que o ato carnal em si é o ato sexual. Assim, não faz sentido. Isso é uma visão, sei lá, do moleque de 16 anos, que eu seja. Mas, pô, você é casado, você sabe que a sua vida sexual não se reduz a um mero ato carnal dessa forma. Não é bom pra você, pro seu relacionamento, pras pessoas que vivem com você e mesmo pra sua consciência ter essa visão reduzida de pornografia, de sexualidade e afins. Isso pode causar males bastante complicados para sua vida, a forma como você faz correlações, a forma como você matuta. E é por isso que é tão perigoso você se abrir a questões que petrificam dessa forma seu coração, seu discernimento, seu bom senso. Além do que o X-Video faz, cara. Acho que não. Bom, até agora não me convenceram de nada. Bom, vamos lá. Super Xandão, então, agora. Super Xandão é chapa branca, né? O Super Xandão já me conhece. Vamos lá. Oi, tudo bom? Bom, meu nome é Thiago. Prazer, Thiago. Ih, vai ser dilacerada. Saquarema. Gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação para constituir-se como uma prostituição. Okay. Então você pode, por exemplo... Primeiro ponto que o Peter fez malabarismo lá, hein? Eu tava na dúvida se eu falei ou não. Mas, ó, primeiro pressuposto. Não necessariamente você precisa fazer o ato sexual, ter uma relação para se configurar como tal. Você pode ter atos de valor sexual que não sejam, né, propriamente a realização em si dele. Por exemplo, propriamente realizar o ato, mas ter uma bonificação que não seja em dinheiro propriamente. Segunda sessão. Você pode ter o ato, mas não ter uma bonificação em dinheiro propriamente. Beleza? Pegamos as duas, acho que ficou claro, né? Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então... Ah, já acabou, já acabou. Nem deixa os outros. Os outros vão estragar, ué. Acabou. Aqui já acabou, já. Um minuto, já podia acabar aí. Se deixar mais gente falar, eles vão estragar o que ele falou. É isso aí. Um instrutor de um conto erótico, ele também é prostituto, porque ele também faz um serviço de sexo. Não, mas ele fez um conto. Pra ser prostituição, tem que se consumar num ato. Um ato que é físico. Eu me sinto um ridículo de ter que explicar isso. Não. E o escritor também não Acho que aí ele se embananou com as palavras, porque a definição tava ali que não necessariamente... Bom, depende do que ele tá querendo falar de ato físico, né? Aí pode ser que eu interpretei mal o Super Xandão aqui. Se ele tá se referindo a um ato físico ser literalmente qualquer ato físico, corpóreo, assim, e não necessariamente o ato sexual, né? Depende do que ele quis dizer. Mas só pra deixar claro, a prostituição se constitui quanto a utilização, o emprego do seu corpo realizando algum ato de teor sexual em troca de dinheiro ou de uma forma de favorecimento econômico, social, financeiro, enfim. Beleza? Então, você se despir e ficar dançando para uma pessoa, mesmo que ela não te toque, ainda assim, se ela está te bonificando de alguma forma, é uma prostituição, mesmo que você não tenha tido nenhuma relação
sexual de fato com aquela pessoa. O conto erótico é uma produção de material pornográfico. Isso, de fato, é. Mas não se constitui quanto prostituição, porque o cara ali que está escrevendo o livrinho, ele não vendeu o seu corpo para realizar uma dancinha, um ato sexual que o seja com qualquer um. É só essa a diferença. Ambos tratam de pornografia. Só que cada um vai ter, né, uma forma, uma ferramenta de trabalho diferente. Usa o corpo dele pra escrever um livro. Ele usa a mão para escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez, tem algum sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando o corpo dela pra uma cena pornográfica. Em alguma medida, sim, porque ela... Não, não. Os filmes de Hollywood são limpinhos. O beijo técnico é tudo técnico. Não é não, pô. A mulher simplesmente vai lá, ela recebe 10 milhões, fica pelada e simula um sexo lá explícito. O que é isso aí? Não é? Ah, não, mas isso é arte, Super. Eu concordo que é arte. É arte do diabo. Você quer chamar de arte? É uma arte em se prostituir. Pronto. É arte. E tudo isso que eu falo... Sabe por que eu falo isso com essa indignação? Porque eu não me conformo com uma menina de 22 anos. Tem a vida inteira pra frente ainda. Como que pode 22 anos, irmão? Caramba, irmão. 22 anos. Eu fico imaginando se fosse uma filha minha. Você tem noção que desgraça que é isso, irmão? Sabe quem sabe que desgraça que é isso? Bota aí na edição, editor. Brizola. Coloca aí a reação do Brizola, um cara de esquerda, progressista, quando a filha dele posou pra Playboy. Eu não sei nem se pode colocar esse trecho, senão eu tomo flag, né? Se não passar nada é porque eu tive que cortar na edição, porque é um trecho do Roda Viva. Mas vamos ver se o YouTube deixa. Vai, coloca aí. Mas nos últimos dias, o senhor vem ocupando o noticiário dos jornais, televisões, rádios e revistas, no meio de uma querela familiar. A sua filha posou nua para a revista Playboy, recebeu 700 mil cruzados segundo um contrato para posar nua, e o senhor entrou com uma ação para impedir, uma ação judicial, para impedir que as fotos da sua filha fossem publicadas. O senhor alega que está resguardando direitos dos seus netos, os filhos da Neuza Brizola, sua filha. Sua filha deu uma entrevista dizendo que o senhor está errado nessa decisão de impedir que as fotos sejam publicadas, disse que atribui essa decisão sua de ação judicial às suas contradições. Disse que gosta muito do senhor, mas atribui isso a uma das contradições suas. Naturalmente, pode dar a impressão que me desestabilize um pouco. Creio que não, porque eu considero isso muito normalmente. Eu atuei nisso, como atuei em outros episódios, e acho que o meu dever, em primeiro lugar, como uma espécie de chefe geral da nossa famíliazinha, entendeu? Às vezes, dando mão à minha neta, ia comprar pão na padaria. Atuei sempre como um cidadão comum, que procurou zelar pela sua família. Achei, eu e minha mulher, que devíamos viver em casa. Então é natural que, como qualquer um chefe de família, esse episódio nos causasse dificuldades. E lhe digo, nós não conseguimos convencer a Neuzinha. E como nós não conseguimos convencê-la, achamos que devíamos atuar. Nem eu, nem minha mulher e nem tantos amigos que aqui em São Paulo mesmo chegaram a interferir nesse assunto. Achei que devia me socorrer do judiciário para defender dois seres inocentes nesse conjunto. Então reagimos, entregamos o assunto ao judiciário. Está entregue ao judiciário. Agora. É tudo em forma de filme de Hollywood. Você acha que precisava, em vários filmes, putaria que tem? É proposital. É totalmente proposital. Tanto a indústria pornográfica nasce, se desenvolve e ganha o escopo de indústria nos Estados Unidos, quanto o Hollywood também já entendeu facilmente que conteúdo erótico tem uma capacidade de retenção muito maior de atenção, né? Então, isso aí é inegável de que é uma arma. Tanto é que um monte de gente usa isso quanto arma de guerra, né? Você vai lá nas guerras no Oriente Médio, não ironicamente utilizaram isso como arma de guerra. Então, é uma forma de você tirar o foco das pessoas, você tirar a energia delas, você captura a atenção e consegue, no caso do capitalismo norte-americano, você consegue monetizar muito bem isso, né? Só que tem as suas implicações. Eu tenho pra mim que isso fere, sim, você em algum nível psicologicamente. É só você colocar aí numa escalinha assim de pureza. O quanto você foi dessensibilizado conforme você foi sendo exposto a conteúdo pornográfico. Ah, mas isso aí é puritanismo, não sei o quê. Tudo bem, vamos lá, me considerem um moralista de marca maior. Mas faça o exercício honestamente. Qual foi a sua primeira lembrança que você teve de contato com algo de teor sexual? Como foi a sua reação? Como você encarou isso?
Sucessivamente, tenta fazer aí uma historinha na sua cabeça de todas as vezes, em ordem cronológica, que você teve contato com coisas sexuais. Seja a conversa de um coleguinha na escola que falou umas coisas que você não tinha nem entendido na época, você viu uma cena, viu um vídeo, viu uma imagem, como você foi encarando essas questões e como você foi normalizando elas. Compara isso com o que nós temos, sei lá, na história do seu pai, da sua avó, do seu bisavó, a forma como eles tratavam a sexualidade em âmbito matrimonial, em âmbito reservado, existia uma moral sexual e uma noção de preservação da sua dignidade relacionada ao seu corpo e à sexualidade, e a forma como você relativizou tudo isso. Então, você tem implicações claras que afetam o social e desestruturam instituições sociais fundamentais para a gente existir quanto sociedade. Isso é problemático, cara. Então, é claro que não só a prostituição, mas qualquer forma de produção de conteúdo erótico, sexual, ela causa dessensibilização nas pessoas. E aí vem as questões de que você se torna cada vez mais indiferente também com mulheres nessas posições. É só você parar pra pensar quem consome pornografia da indústria mesmo. Pô, é fato que a maior parte das mulheres contraem doenças, têm comorbidades, são às vezes até mal pagas, tem uma série de problemas e mesmo assim as pessoas consomem. A tradicional, no caso, né? Então assim, para pra pensar, o esgoto do mundo pornográfico é a indústria. E é a que mais ganha dinheiro com isso. As pessoas realmente conseguem se dessensibilizar por um prazer a ponto de conscientemente saber que está financiando uma indústria que faz isso com pessoas. De tal forma, se você desordena a sexualidade, você consegue fazer esse colosso, esse leviatã interno em você se desenvolver e apodrecer o seu ser. Você consegue colocar os seus caprichos, os seus desejos sexuais mesmo acima da dignidade humana. Isso aí é só um exercício de consciência, tá? Enfim, aqui eu coloquei para vocês poderem debater, estou sendo extremista ou não. Mas é a forma como eu levo o desregramento da sexualidade, tá bom? Os melhores filmes de todos, não tem prostituição, não tem essas putaria. O filme não vale por isso. Mas, hoje, na modernidade, vale. Porque é o que eles querem mostrar. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia. Porque quando eu tinha 14 anos, o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então, tu sexualiza os teus colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe. É porque elas são... Cara, aqui eu fico pensando, eu até brinquei em live, né? Falei que a Martina leu Évola, né? Ela olha pra modernidade, vê os problemas dela e fala assim, quer saber? Então eu não vou mudar isso, não. Cavalgue o tigre, monte no tigre e vamos! No sentido de que, bom, o barro é esse, vou me jogar, vou me chafurdar na lama como um porco. Já que eu vou ser sexualizado, é que eu ganhe com isso. E eu acho que são os dois arquétipos, né, femininos. Que você pode ter um arquétipo mariano, de buscar, beleza, o mundo é podre, eu vou buscar a minha dignidade, eu vou me elevar. Serei honrada. Sei lá, Santa Terezinha também vai ter, né, o ênfase na pureza. Enquanto você tem um arquétipo mariano, que vai buscar a dignidade, elevar-se, se apartar desse mundo caído, você vai ter também o arquétipo de Lilith, né? Então vai ser a ideia de que se o mundo é assim, eu serei o instrumento desse mundo caído. Se as mulheres sofrem com o machismo, eu vou usar o machismo para ganhar dinheiro, mesmo que isso acabe por me objetificar e reforçar a cultura de objetificação e erotização desmedida de mulheres. Então, assim, é uma escolha, né? E aí que tá. A gente tem dois sims na história, né? O sim de Eva e o sim de Maria. Mulheres aí de plantão escolham os seus e homens farão também essa escolha no caso de patrocinar esse tipo de coisa, né? Mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Você tá de brincadeira comigo? Tá chamando tudo nós de pervertido, caralho. Todo homem? Aonde isso daí, irmão? Eu não vejo, nunca vi isso aí não, cara. Sobrou pra todos os homens agora. Então a culpa é de todos os homens. Não, então, aqui eu acho que, beleza, tem esse problema, assim, de culpabilizar todos os homens, mas isso eu ainda acho que é o de menos, sabe? Eu acho justo de uma pessoa traumatizada. Bom, se você... A gente não sabe, tá? A gente acaba dando muito valor à pessoa que sofreu um abuso, não sei. Mas, cara, o quanto um assédio pode ser amedrontador? O quanto um assédio
pode te deixar traumatizada. Eu não acho que seja uma coisa simples assim, não, passageira, segue a vida. É uma coisa, assim, completamente bestial. E pode ter desencadeado, sim, nesse tipo de lógica pervertida da Martina, de ter aceitado as coisas dessa forma, sabe? Então, eu nem julgo ela e falo assim, todo homem é assim, porque às vezes a experiência que ela tem de homem pode ter sido fortemente influenciada por esse sujeito. E se a gente tá falando de uma pessoa traumatizada, com esse, e é super justo que ela, por exemplo, tenha ficado traumatizada com esse caso, ela vai criar um conceito em cima disso. Eu não acho que o problema aqui vai ser a definição que ela vai ter de homem, mas propriamente a sociedade que a gente criou que traumatiza meninas assim, que as leva à prostituição por casos como esse, sabe? Acho que isso aqui é muito mais importante do que o fato de estar julgando homens, não sei o quê. Se for necessário você ignorar esse tipo de pseudo-ataque em cascata aos homens para você poder ajudar uma pessoa, cara, tanto faz. Vamos lá, vamos pro último do Luigi Verso. O Luigi, até onde eu sei, é católico, né? Então vamos ver como ele lida com o tema. Acho que aqui a gente vai estar um pouco mais em casa por conta de uma moral próxima, né? Bom, eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Agora tá tendo edição na... Prostituição não envolve... Eu achei que isso ficou muito feio, cara. Achei que ficou legal não, cara. Deu um efeito meio tosco, né? Então você não precisa necessariamente ter uma relação. Viu? Então a galera do bodybuilder que fica lá postando peitão gostosão assim, olha minha coxa, gente, minha coxa. Essa galera, então, que fica, né? Vocês já repararam? Já entraram nesses perfil de bodybuilder? Então, aqui é um debate bem legal que ele colocou, o Luigi. Eu não sei se constitui quanto prostituição em si. Porque, teoricamente, eles não estão vendendo o corpo deles propriamente, ou meio que estão, né? É um bom ponto. Mas, teoricamente, tem um fim estético de saúde, né? Por exemplo, eu não acho que uma mulher que seja uma professora de educação física, enfim, que ajuda a galera na academia lá, faça vídeos ensinando como fazer os exercícios, tudo, ela seja uma prostituta. Não acho isso, sabe? É por isso que eu acho que o bodybuilder, mulheres que trabalham com a saúde, a academia, essas coisas, não podem ser enquadradas dessa forma, porque a intenção em si tem a ver com mostrar o corpo, né? Tem a ver com ver os músculos e afins, mas não tem esse valor sexual embutido na coisa. Aí você pode falar, mas a pessoa pode estar querendo se promover mostrando o seu corpo, assim, erotizado de maneira secundária. E aí, beleza, acho que vale a pena, sim, a gente ter um debate sobre isso, mas aí eu já acho que é mais a consciência da pessoa saber que ela tá querendo passar mensagens subliminares em algo, que era para ser relacionado à saúde, a treino e afins, então ela tá deformando o ambiente que ela mesma, né, teoricamente trabalha e afins. Aí já é um problema de consciência particular. Mas, de forma geral, mesmo essas pessoas, em uma sociedade mais ordenada, deveriam ter mais apreço pela modéstia. Isso eu concordo. Não acho que seja algo bonito, não acho que seja algo legal, não acho que seja... Não vou dizer admissível, que daí já cai no radicalismo extremo, né? É preferível, seja a homem ou a mulher, a modéstia. Inclusive para você não ser um agente corruptor que leva outras pessoas à queda. Aí é uma percepção religiosa da minha parte, tá? Só para deixar claro. Mas enfim, é um debate interessante até. Nossa, peitoral. Peitão tá trincado. O deltoide tá trincadão. Né? Nossa, olha o corte da coxa dele. Olha o corte dessa coxa. Né? Produção online, prostituição, seria o mesmo que dizer que... Ele tá meio nervoso, Não, tava um pouquinho sim. Uma aula online não é uma aula. Tava com medo de não conseguir ser o primeiro a pegar. E eu tava confabulando o argumento na minha cabeça. Mas eu tava um pouco tipo, será que eu vou... Porque eu sabia que esse negócio ia furar a bolha, né? Eu tava tentando me fazer o mais claro possível. Inclusive, eu acho que eu não consegui, tá? Aula só porque é virtual. Slice. Cara, uma individual. Será que ele tá aguardando? Eu tô achando estranho ele não tá pausando pra comentar. Eu realmente acho o Luigi um cara muito curioso. Eu não sei como ele encara essas questões. Eu tô verdadeiramente curioso. Mas o complicado é que ele, tipo assim, tem que render, né? Então eu não sei se ele vai falar sério. Não sei se ele fala sério em algum momento em live, né? Controle de dopamina, fácil. Esse negócio de dopamina. Ai, você é viciado em dopamina. Eu vou ser viciado no quê, caramba? O cara vai ser viciado no que dá prazer, pô. É pra ser viciado no quê? Na depressão? Sabe?
Ai, você tá viciado em dopamina, o hormônio do prazer, mas você pode ser viciado no quê, então? Ah, eu não aguento esse negócio de dopamina, o papagaio, o monge é o básico. Não, eu concordo com ele que é um negócio meio papagaiado. O que eu queria evocar ali, e eu acho que assim, tá no jogo, tá? Cotovelada tá no jogo. Me assusta só ele ter focado no termo dopamina e não na estrutura do argumento, que eu achei que ele iria problematizar mais. Mas de fato, é um negócio meio chavão de inteligentinho, né? Aí sei lá o que de dopamina, nem sabe exatamente o que tá falando. Mas o que eu quis evidenciar ali com a liberação de dopamina é que você tem um descontrole de dopamina com pornografia, né? É o que a gente chama de glória simulada. Inclusive, ao longo do debate, ela evoca a questão de videogames, e eu acho também que é um problema em alguma medida, porque você não está fazendo nada na prática, você está emulando uma vitória, no caso da pornografia, né, um extremo gozo, sem ter nenhuma correlação real com a sua vida. Então você está meio que estragando a capacidade de você sentir prazeres ao longo da sua experiência real de vida, porque você já está tendo altos índices de liberação de dopamina sem fazer na prática nada, né? Então isso, inclusive, tem uma correlação com depressão, enfim, uma série de outras questões. Mas enfim, concordo com a crítica dele que se eu não me fiz entender o que eu quis dizer quando eu evoquei a palavra dopamina, beleza. Pode ter soado, inteligentinho, dopamina é problema. Né? É o básico do sabichão de internet, é falar dopamina. Dopamina. Os axiomas. Você sabe, e Consumindo, às vezes, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega. isso é uma coisa que não acontecia antes, né? Justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia. Aqui o Metaforando já fez todo o meu trabalho. Todo mundo meio ogroidão que vai falar assim... É porque não se atentou dos próprios argumentos. Nunca falei que ele criou isso, hein? Ó, muito obrigado. Eu e Metaforando, agora pegando todas as galeras com problemas de interpretação. Não. Ah, é porque ele é dodói. Ah, entendi. Ele ficou dodói, gente. Ele ficou dodói. Não é culpa dele. Individualmente. E Isso o segundo problema é de ordem... Eu entendi esse argumento. O cara que é doente por pornografia, ele é culpado. Assim como o cara que ele, sei lá, virou um narcótico, ele é culpado. É lógico que é. Mas a partir do momento que você tem essas pessoas, o que você faz com elas, sabe? Será que a gente reabilita, por exemplo, um drogado, dando tapa na cara dele, falando assim, não, você escolheu fumar maconha lá com tantos anos? Não sei se é essa a questão, sabe? social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano. Ai, o meu marido, me socorre, gente. Meu marido é viciado em pornografia. Teu marido é um safado punheteiro, é isso que ele é. É um tocador de punheta, é isso que teu marido é, pô. Ai, coitadinho dele, eu vou levar ele... Por uma parafilia que eu desenvolvi. Inclusive, nesse ponto a gente tá de comum acordo. Eu sou bastante radical com todos esses que têm problemas. A gente precisa ajudar, precisa. Mas tem que ser o amor exigente. É um amor que puxa a orelha, que vai ser firme quando precisa. Então, concordo nesse ponto. Só que assim, só desumanizar também não é a saída, entendeu? E aí vem outras questões. Porque se a gente tá falando de problemas sociais, esse tipo de coisa não era pra estar, né? Se tá causando esses problemas, não era pra estar à disposição. E aí vem, tal como a gente não deixa o traficante pagar imposto e abrir a sua lojinha porque causa problemas sérios. Bom, a pornografia, ao meu ver, também não deveria ser algo lícito. Tanto é que tem aí um monte de países que proíbem pornografia porque sabe dos efeitos nocivos que tem socialmente, sabe? Ó, rapaziada, ó. Ó. Olha lá, como é que é o nome? O Beluga não aplaudiu, não, hein? Ixi, o Beluga tá na disciplina ali, pô. Beluga é frio e calculadora. O Beluga não gostou, não. Bom, o Luigi nem comentou nada, ele só puxou ali um papo pra dar uma espantalhada. Então, fiquei curioso, eu queria saber, porque ele, quanto católico, acho que ele não teria reações tão agradáveis em relação ao público dele, né? Tipo assim, existem questões relacionadas à modéstia, questões relacionadas à sexualidade mesmo, sobre como ordená-las, assim, que eu acho que são concepções que não vão no sentido de libera geral. Queria ter visto um posicionamento mais sério, mas enfim, a live deles não é pra ser sério, né? É só pra piada, assim, render o bloco ali. Enfim, eu gosto do Luigi, eu acho ele um cara carismático. Mas enfim, é isso então.
Foram aí os quatro pessoas que reagiram e deram seus 2 dedos aí de pitaco nessa prosa. Enfim, eu vou ficando por aqui então. Nos vemos aí hoje, se você está assistindo esse vídeo na data de hoje, tem live de noite, hein? Fica de olho aí no canal. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aí o gostei, ajuda compartilhando esse vídeo. Enfim, temos aqui, para você que caiu de paraquedas, conteúdo sobre história, nacionalismo, bobajada também, que assiste uns documentários, tem coisa séria, vida de santo, enfim. Dá uma olhada aí, às vezes você pode gostar do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo ou live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.